Olá, Shalom, sejam todos bem-vindos a este canal, a nossa leitura do livro de Provérbios. Estamos nessa caminhada 31 dias, 31 capítulos de sabedoria. Hoje é o capítulo 12. Eu convido você para ficar comigo, me acompanhar nessa leitura. Você pode curtir o vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe com mais alguém, chame mais alguém para essa caminhada em Provérbios. Hoje é o capítulo 12 e depois você pode deixar nos comentários qual é o versículo deste capítulo que mais chama a sua atenção. Vamos então à nossa leitura? Quem ama a correção, ama o conhecimento, mas quem rejeita a repreensão é insensato. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas este condenará o homem de más intenções. O homem não se firma pela impiedade, a raiz dos justos, porém, nunca será retirada. A mulher virtuosa é a coroa do marido, mas a que se comporta de modo vergonhoso é como podridão nos ossos. Os pensamentos do justo são corretos, mas os conselhos do ímpio são falsos. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas a boca dos corretos os livrará. Os ímpios serão transtornados e deixarão de existir, mas a casa dos justos permanecerá. O homem é elogiado pelo seu conhecimento, mas o perverso de coração é desprezado. Melhor é pensar pouco de si e ter quem o sirva do que se orgulhar de si mesmo e passar fome. O justo cuida da vida dos seus animais, mas no íntimo os ímpios são cruéis. O que cultiva a sua terra terá fartura de alimento, mas quem segue o preguiçoso não tem entendimento. O ímpio deseja o despojo dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu próprio fruto. O mal se enlaça pela transgressão dos lábios, mas o justo escapa da angústia. Do fruto das suas palavras o homem se farta de bem, e das obras das suas mãos vem a sua retribuição. O caminho do insensato é correto aos seus próprios olhos, mas quem dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do insensato logo se revela, mas o prudente encobre o insulto. Quem fala a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa fala mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz saúde. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas há alegria para os que aconselham a paz. Nenhuma desgraça sobrevém ao justo, mas os ímpios ficam cheios de males. O Senhor odeia lábios mentirosos, mas se agrada dos que praticam a verdade. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a insensatez. As mãos dos diligentes governarão, mas o preguiçoso se tornará escravo. A ansiedade no coração abate o homem, mas uma boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu próximo, mas o caminho dos ímpios leva ao erro. O preguiçoso não apanha a caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. A vida se encontra na vereda da justiça, não há morte em seu caminho. E nós continuamos encontrando aqui a diferença entre o justo e o ímpio durante todo esse capítulo 12. E eu chamo a sua atenção, porque aqui apresenta o justo como uma pessoa que fala a verdade, como uma pessoa íntegra, e o ímpio como uma pessoa que pratica a maldade, vive na mentira e é corrupto. E nós observamos aqui no versículo 2 que o homem bom obtém o favor de Deus,
O homem justo obtém o favor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus se manifesta na vida dele. Também fala algo mais sobre esse homem bom. No versículo 10 diz: o justo cuida dos seus rebanhos, ele cuida dos seus animais, ele presta atenção na criação de Deus. Ele percebe e desfruta da criação de Deus. Jesus nos dá um conselho para não andar ansioso e observar as aves do céu, observar os animais, porque Deus cuida dos animais, Deus cuida de nós também. O contraponto disso está no versículo 25, que diz que o coração ansioso deprime o homem. O coração ansioso deprime o homem, mas a palavra bondosa o anima. E aqui tem uma palavra bondosa para tirar essa ansiedade. A ansiedade é o mal do século. Todos andam muito ansiosos, na pressa de obter resultados imediatos, rápidos. E não percebem a beleza da criação de Deus, o que Deus colocou em volta do homem. No livro de Mateus, no capítulo 6, é um ensino do próprio Jesus que nos chama a atenção. No versículo 25 diz assim: não andeis ansioso com coisa alguma, mas em tudo nossas preocupações sejam conhecidas diante de Deus. No versículo 26, Jesus mesmo diz assim: observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? A bondade de Deus se manifesta aqui no livro de Isaías, também no capítulo 64, versículo 4, diz assim: desde os tempos antigos não se ouviu, nenhum ouvido ouviu, olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Pratique atos de bondade e desfrute da beleza da criação de Deus em volta. Não ande ansioso, só focado no resultado rápido que você deseja. Não permita que a pressa da sua caminhada roube você de desfrutar da beleza da criação de Deus que Ele colocou no nosso caminho. Obrigada por me acompanhar nessa leitura. Amanhã nós voltamos com mais um capítulo e eu espero por você.